E aí, pessoal do terceiro ano? Então, mais uma aula de genética. A gente vai começar a aula entendendo um pouco melhor sobre o sangue, uma característica que a gente não tinha estudado ainda, e depois a gente vai fazer exercícios sobre coisas que a gente viu desde o início da genética até a aula de hoje, tá? Então, aqui, gente, até agora, o que a gente falou sobre o sangue? A gente estudou o sistema ABO. No sistema ABO tinha duas características genéticas importantes. O polialelismo, que é aquilo que quando tem mais de dois alelos para uma mesma característica, no caso a gente tem o alelo IA, o alelo IB e o Izinho, então, né, 3 alelos, polialelismo. E a codominância. A codominância são aquelas características genéticas que não tem um dominante e um recessivo, que os dois dominam junto, que é o caso do IA e IB, que tem a mesma força no genótipo e no fenótipo, tá? E a gente ainda viu aqui, ó, como é que era o genótipo, então, do sistema ABO. Então, a pessoa que tem o fenótipo, a característica do sangue AB, ela é IA e B. Quem é do tipo A pode ser IA e A ou IA e Izinho, né? Porque o IA domina sobre o Izinho. Quem é do tipo B, IB e B ou IB e Izinho. E ainda quem é do tipo O, Izinho e Izinho. A gente comentou também das aglutininas e dos aglutinogênios, que não pode confundir. Então, o aglutinogênio é a glicoproteína. Então, quem é do tipo AB tem as duas glicoproteínas. Tem os dois aglutinogênios, tá? Quem é do tipo A só tem o aglutinogênio A. Quem é do tipo B só tem o aglutinogênio B. Quem é do tipo O não tem nenhum aglutinogênio, tá? A aglutinina seriam os anticorpos. Quem é do tipo AB não tem nenhum anticorpo, porque tem as duas proteínas. Não vai produzir anticorpo contra a sua proteína. Quem é do tipo A, gente, tem que produzir contra o B, o anti-B. Quem é do tipo B tem que produzir contra o A, o anti-A. E quem é do tipo O, como não tem nenhum aglutinogênio, produz as duas aglutininas, anti-A e anti-B, certo? E a gente ainda tinha falado de quem pode doar sangue para quem, ó. Quem é o tipo O pode doar para todo mundo, porque ele não tem nenhuma proteína no sangue. Então, ele é o doador universal. Quem é do tipo AB pode receber de todo mundo, mas só doa para quem é igual a ele, porque ele tem as duas proteínas no sangue. Quem é do tipo A pode doar para quem é igual a ele e também pode doar para o tipo AB, porque o AB tem a proteína A. E assim por diante. A gente falou bastante das doações de sangue já, né? E nas últimas aulas a gente ainda falou do fator RH. O fator RH tem o dominante e o recessivo, né? Quem é positivo, Rzão alguma coisa. Quem é negativo, o Rzinho, né? É o homozigoto recessivo. E tem que lembrar ainda da eritroblastose fetal. Lembra o que era? Então, a doença hemolítica do recém-nascido ou eritroblastose fetal só ocorre quando a mãe é negativo e o filho positivo. Tá? Então, aqui está mostrando, ó, a mãe tem que ser negativa e o filho positivo. E aqui ainda, ó, quem é do tipo negativo pode doar sangue para quem é positivo, mas quem é positivo não pode doar para quem é negativo. Tá? Então, isso é importante lembrar de sangue. Agora, a gente vai ver mais uma característica relacionada ao sangue que a gente ainda não tinha falado. Então, além do sistema ABO e do fator RH, tem o sistema sanguíneo MN. Esse sistema sanguíneo é bem tranquilinho, gente. Ele é usado para quê? Principalmente para teste de paternidade, porque fazer um teste de DNA é muito caro. Então, primeiro eles fazem os testes sanguíneos. Por quê? Porque o teste sanguíneo ele é um teste que pode eliminar a paternidade. Ele não afirma que pode ser pai ou não pode ser pai, mas ele elimina. E caso elimine, já nem parte para outro exame de DNA, tá? Mas caso não elimine, aí sim tem que fazer o exame de DNA. Então, aqui, ó, o sistema MN é uma outra glicoproteína que está presente nas hemácias, né, nas células sanguíneas lá. Aqui, gente, está mostrando que o sistema MN, ele não tem esse de rejeição, igual a gente falava do fator RH, que o positivo não pode doar para o negativo, tá? Porque a reação anticorpo e antígeno é muito fraca. Então, tanto faz, ó, quem é do tipo N pode doar para o tipo N, quem é do tipo N pode doar para o M e assim por diante. A gente tem 3 opções, tá? A pessoa pode ser do tipo M, do tipo N ou MN. Então, isso aqui, gente, também é um caso de codominância, porque os dois aparecem juntos, têm a mesma força no fenótipo, tá? Então, é usado para teste de paternidade. Aqui, mostrando os genótipos e os fenótipos. Quem é do tipo M é LM, LM. Quem é do tipo N, LN, LN.
e o MN, um de cada. Tranquilinho, né? Vocês sabem fazer isso. Gente, aqui só para vocês entenderem melhor, tá? Porque a gente está falando de 3 sistemas diferentes. O ABO, o RH e o MN. E existem outros que a gente não vai estudar. Então pense que a nossa hemácia, a nossa célula do sangue é esse brigadeiro aqui. Na membrana da nossa hemácia, a gente pode encontrar o confete aqui, vermelho, que seria o nosso sistema ABO, mas a gente também pode encontrar o azul, que é o RH. E também pode encontrar o verde, que é o MN. E tem outras cores, que são outros sistemas que a gente não vai entrar, não vai detalhar aqui. Então vejam, a gente está falando de 3 sistemas diferentes e os 2 podem estar presentes ao mesmo tempo na membrana da célula. Então um é independente do outro. Tá? Então quando eu estou falando dos sistemas, não confundam, porque cada sistema é um sistema. A gente depois vai juntando para estudar a genética, mas cada um pode surgir de forma independente na hemácia. São glicoproteínas diferentes. Ok? Então aqui está o nosso brigadeiro, que seria a nossa hemácia, que pode ter as proteínas independentemente para cada fator. Ok? Então vamos fazer um exercício para treinar essa parte do sistema MN, que a gente não fez nada ainda. Uma mulher com sangue tipo A, RH positivo, MM, é casada com um homem do tipo sanguíneo B, RH positivo, NN. Qual das alternativas abaixo indica o tipo sanguíneo de uma criança que não poderia ter sido gerada por esse casal? Então, olhando as alternativas aqui, qual é a alternativa que não pode ser filha do casal? Aí, gente, esse não precisava nem fazer o cruzamento, era só prestar atenção no que o exercício está te dizendo. Olha aqui, ó, uma mulher tipo A e um homem tipo B, eles podem ter uma criança do tipo A? Podem. Quando? Se o homem, aqui no caso, for IB Izinho, porque o Izinho daqui pode ter encontrado o IA de lá e formar uma criança do tipo A. Aí pode. RH positivo, os dois são positivos, podem gerar uma criança positiva. Porém, olha aqui, ó, uma criança NN. Não tem essa possibilidade. Por quê? Porque a mulher é MM e o homem NN. Então, a única possibilidade aqui era uma criança MN, né? Então, não pode ter isso aqui. Então, mostrando aqui para vocês, ó, a gente descobriu o genótipo deles. Isso aqui é impossível de acontecer. Então, a gente descobriu a alternativa incorreta, que era o que o exercício pedia para a gente. Mais um exercício falando do sistema MN, para vocês entenderem melhor. Carlos, tipo sanguíneo O positivo, casa-se com Laura, tipo sanguíneo B negativo. O casal realizou um teste para o sistema MN e descobriu que Carlos é tipo N, M, e Laura tipo MN. Qual a
probabilidade desse casal vir a ter uma criança com sangue B positivo, MM, sabendo que o irmão de Carlos apresentou eritroblastose fetal ao nascer e que o pai de Laura é homozigoto recessivo para o sistema ABO? E aí, gente? Ó, até os quero-quero estão dando a resposta já, porque já sabem. Então, esse está tranquilo. Primeiro, grifei tudo de importante. Vou começar a fazer, então, a resolver o exercício. Então, o Carlos é tipo O. Quem é do tipo O é Izinho, que é o homozigoto recessivo. Ele é positivo. Então, ele é Rzão alguma coisa. Como é que eu sei que ele tem um Rzinho aqui, ó? Porque está dizendo que o irmão de Carlos apresentou eritroblastose fetal ao nascer. Se o irmão dele teve eritroblastose, é sinal de que a mãe dele é negativo. Então, a mãe passou um Rzinho para ele. Descobri por isso, tá? E ainda está dizendo ó, que o Carlos é do tipo MM. Então, tá aqui. Como que o Carlos é. E a Laura? A Laura, ela é do tipo B e B alguma coisa. Como é que eu sei essezinho aqui, ó? Porque está dizendo que o pai de Laura é homozigoto recessivo para o ABO. Então, ele só tinha um Izinho para passar para ela, tá? Ela é negativa, então Rzinho, L, M, L, N, tá? Então, descobri os genótipos. Vamos fazer os cruzamentos? Primeiro, para o sistema ABO. Izinho do Carlos e Bzinho da Laura. Fiz o cruzamento aqui, gente. Então, 50% de ser do tipo B, 50% de ser do tipo O. Eu quero tipo B, então já descobri ali, 50%. Coloquei aqui, 1/2, tá? Segundo cruzamento, por fator RH. Rzão, Rzinho. Eu quero do tipo... Eu quero uma criança positiva, então 50% também. Vou colocar aqui meu resultado. Último cruzamento, para o sistema MN. Fiz aqui, gente. Fazendo o cruzamento, eu quero que seja MM. 1/2 também. O que eu faço agora com esses 3 resultados? Tenho que juntar eles, fazendo a regra do E. Então, a regra do E multiplica. Então, uma chance em 8 possíveis disso acontecer, tá? Gente, a gente falou bastante coisa de genética, tá? Esse slide aqui tem o resumão das coisas mais importantes que a gente falou até agora. Então, lembrando lá, a diferença de gene dominante e recessivo, isso você já tem que estar sabendo. O dominante, ó, ele se manifesta em dose única. Tendo um só, a característica já aparece. O recessivo precisa estar em dose dupla, senão ele não aparece, tá? Outra coisa, diferença entre genótipo e fenótipo. Genótipo, estou falando dos genes, da constituição genética do indivíduo. Fenótipo, característica física, química, fisiológica, enfim, a característica, né? Genes letais. Lembra que quando a gente falou de genes letais?
O gene letal, quando ele está em dose dupla, ele mata o indivíduo, que é o caso lá da acondroplasia, do ratinho, a GUT lá, lembra? Então, a gente tem uma proporção diferente, de 2:1, porque o quarto indivíduo morre, tá? Quando a gente cruza o duplo heterozigoto. A ausência de dominância, a gente viu que tinha duas possibilidades. A dominância incompleta, que é aquela que aparece um terceiro fenótipo, e a codominância, que os dois fenótipos eles estão aparecendo juntos, que é o caso do sistema sanguíneo, né? O sistema AB, a gente vê as duas coisas juntas. A gente vê a glicoproteína A, a glicoproteína B aparecendo juntas ao mesmo tempo. A gente foi depois para as leis de Mendel, gente. Primeira lei, a gente falava de segregação de fatores e a gente estudava uma característica de cada vez. Proporção 3:1. Segunda lei, segregação independente dos fatores. Eles têm que estar em cromossomos diferentes. Eu estou estudando duas ou mais características. Quando eu estou estudando duas características, eu chamo de dihibridismo. E a proporção, quando eu faço o cruzamento entre os heterozigotos, é 9:3:3:1. Gametas diferentes, 2 elevado a n, onde n é o número de heterozigotos. E aqui ainda a regra de probabilidade do E ou do O. Tá? Então, a gente já viu tudo isso aqui. Olha quanta coisa que a gente já estudou. Exercícios, então, para a gente ver o que entendeu, o que não entendeu disso tudo. Em experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem, a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em 2 grupos, que foram tratados de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação, sendo um grupo exposto a ciclos de iluminação solar natural e o outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes, como a planta original, e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. Ao final do experimento, os 2 grupos de plantas apresentaram o quê? E aí, gente, essa era só interpretação, para saber a diferença entre fenótipo e genótipo. Então, ó, as plantas eram clones, então o genótipo delas é idêntico, mas o fenótipo ficou diferente, a característica física. Então, letra B, genótipos idênticos e fenótipos diferentes. Isso vocês têm que saber já, gente. Primeira lei, só para vocês lembrarem lá como vocês sabem fazer. A família representada no heredograma ao lado apresenta um caso de albinismo, anomalia genética recessiva, que se caracteriza pela ausência de melanina na pele. Qual a probabilidade do casal 1-2 ter outra criança albina?
Então, gente, vamos lá resolver junto. Então, a gente está falando da primeira lei, porque a gente está estudando uma característica apenas. Lembram da análise de heredograma? Pais iguais com filho diferente? A única chance disso acontecer é isso aqui, ó, os pais serem heterozigotos e o filho homozigoto recessivo. Então, eu descobri o genótipo de 1 e 2. Vou fazer o cruzamento, então, azão azinho com azão azinho. Eu quero outra criança albina. Uma chance em 4 possíveis. Ah, professora, mas não está em fração, está em porcentagem. Só dividir, ó, 100% por 4, 25. Então, 25%. Ok? Então, a gente achou o resultado. Vamos começar a complicar o negócio aí, né? Uma mulher pertencente ao grupo sanguíneo ARH negativo casa-se com um homem filho de pai do grupo AB RH negativo e mãe ORH positivo. O casal tem uma criança do tipo B RH positivo. A probabilidade desse casal ter uma criança AB RH positivo é de quanto? E aí, gente? Para facilitar a correção, eu desenhei aqui para vocês um heredograma representando o que está escrito ali. Vocês podem fazer isso quando vocês vão fazer exercício também, né? Fazer com que o texto vire um esquema para ficar mais fácil de enxergar o que a gente está falando. Uma mulher pertencente ao grupo sanguíneo A negativo. Então, tá aqui nossa mulher, A negativo, tá? Casa-se com um homem, filho de pai AB negativo. Então, tá aqui o pai dele, AB negativo. E mãe O positivo. E ele já tem um filho que é do tipo B positivo. Aqui, gente, o sexo eu coloquei menino, mas não interfere nisso, porque nem tá falando o sexo da criança ali, tá? Mas só coloquei aqui para representar bonitinho. Então, aqui, gente, a gente não sabe o genótipo do homem ainda. A gente não sabe nem o tipo sanguíneo dele. Mas vejam, a mãe dele só tem... A mãe dele é tipo O, então ela vai ser izinho, izinho. Ela só tem izinho para passar para ele. E o pai? Pode passar um IA ou pode passar um IB. Já vou colocar um Izão aqui porque a gente vai descobrir, tá? A mulher dele é o tipo IA alguma coisa, Rzinho, quando a gente está falando do sistema do fator RH, tá? Vejam, gente, eles têm uma criança do tipo B. Da onde que veio esse B? Da mãe não pode ser. Então, tem que ter sido do pai. Então, a gente já sabe que o pai é IBzinho, tá? Outra coisa, ó. Tá dizendo, vamos descobrir o fator RH dele. Fator RH. A mãe é positivo, o pai é negativo. Então, a mãe só tem Rzinho para passar. Ah, professora, como é que você sabe que ele tem um Rzão? Tem o filho positivo. Então, o filho tem que ter um Rzão que veio dele para passar. Tá? Então, a gente descobriu aqui. A gente quer descobrir essa outra criança aqui, ó.
A gente quer saber a probabilidade dela ser do tipo AB positivo. Eu quero saber a possibilidade disso acontecer. Então, vamos fazer o cruzamento. Eu já descobri o genótipo dos pais. Opa, aqui ainda não, gente, ó. Para ter do tipo B, a mãe tem que ser como? Ela tem que ter um izinho, porque se ela tivesse um outro A aqui, a criança ia ser AB e não B, tá? Então, ela passou o izinho, pegou o izinho da mãe, o IB do pai, formou um B, tá? Então, a gente sabe como é que é ali. Descobri, então, o genótipo dos pais. Primeira coisa importante. Agora, eu vou fazer os cruzamentos, que vocês já sabem fazer. IB, izinho, e A, izinho. E depois, para o fator RH, Rzão, Rzinho, Rzinho, Rzinho. Eu quero uma criança AB, uma chance em 4 possíveis. E quero uma criança RH positivo, 1/2. Então, 1/4 vezes 1/2, uma chance em 8 possíveis. Tá? Então, só montar com calma que vocês conseguem. Mais um aqui, gente. Esse exercício eu dividi em 2 partes, tá? Porque o enunciado é grande. Então, vamos ler primeiro a primeira parte aqui. Alessandro e Aletheia se conheceram doando sangue no biobanco do Hospital das Clínicas, em Curitiba. Durante uma conversa, descobriram que não poderiam doar sangue um para o outro caso um dia precisassem, pois seus aglutinogênios eram diferentes. Mas dessa simples conversa surgiu um amor puro e verdadeiro, que gerou frutos, 4 lindos filhos, cujos tipos sanguíneos estão descritos a seguir. Então, primeiro, tá ali a família. Júnior é doador universal. Alejandra é receptor universal. Alesseu não possui aglutinogênios para o sistema ABO e apresentou eritroblastose fetal ao nascer. O casal aguarda ansioso pelo 4º filho, que vai se chamar Mini-Ali. Qual a chance de Mini-Ali nascer com sangue tipo B e apresentar eritroblastose fetal ao nascer? Então, montem aí os cruzamentos e façam para a gente conferir junto. E aí, gente, vamos resolver junto? Então, só para contextualizar, gente, esse aqui é um colega meu, saudade de vocês aí no colégio. Ele autorizou, ele sabe já, tá? Então, aqui, gente, Júnior, doador universal. Cadê o Júnior? Tá aqui. Como que é um doador universal mesmo? O negativo, porque não tem nenhum aglutinogênio no sangue. Então, ele pode doar para todo mundo. Segunda informação importante, Alejandra é receptor universal. Então, ela é AB positivo, pode receber de todo mundo sem problema. Terceiro filho ali, gatinho ali, o Alesseu, não possui aglutinogênios para o sistema ABO. Se ele não possui aglutinogênios, ele é do tipo O.
e apresentou eritroblastose fetal ao nascer. É sinal de que ele é positivo. E, consequentemente, a gente já sabe que a mãe deles, a Alitéia, é negativo, né? Porque só assim para ter eritroblastose fetal. Dos pais, então, já descobri que para ter filho do tipo O e do tipo AB, um dos pais tem que ter IAzinho e o outro IBzinho. Podia inverter isso aqui do sistema ABO? Podia, tá? Não tem problema nenhum, mas coloquei aqui só porque eu tenho certeza que um deles é IAzinho, o outro IBzinho. E tenho certeza que a mãe é Rzinho, porque um deles apresentou eritroblastose fetal, e que o pai é positivo, porque tem positivo aqui, ó. E que ele é heterozigoto, porque ele também tem filho negativo. Então, descobri o genótipo de todo mundo ali, menos do mini-Ali que a gente quer descobrir, tá? Então, o que está perguntando? Qual a chance desse bebê que vai nascer ter o sangue tipo B e apresentar eritroblastose? Então, primeiro, vou fazer o cruzamento do sistema ABO. Para ele ser do tipo B, ó, só tem uma chance em 4 possíveis. Vou fazer o cruzamento do fator RH. Para o mini-Ali apresentar eritroblastose, ele tem que ser positivo. Uma chance em 2 possíveis, né? Então, vou fazer o cruzamento. Opa, não fiz o cruzamento aqui, ó. Vou fazer 1/4 vezes 1/2. Uma chance em 8 possíveis, tá? Tranquilinho, né? Esse aqui, gente, é mais tranquilo ainda. Nem vou dar muito tempo, porque vocês já estão cansados de fazer exercício assim. Uma célula com constituição genética da figura vai sofrer meiose e formar gametas. Quantos gametas diferentes podem ser formados a partir dessa célula que está representada no desenho? E aí, gente? Ai, professora, eu não entendi nada desse desenho. O que quer dizer isso aqui? Gente, calma. Em vez de eu representar para vocês o genótipo azão, azinho, escrito, eu coloquei em formato como se estivesse mostrando os genes aqui, os cromossomos, né? Então, vejam. Ele é heterozigoto para a característica A. Para B, ele é homozigoto. Então, o homozigoto eu não vou contar. Eu vou procurar todos os heterozigotos. Então, 1, 2, 3, 4. Para eu descobrir o número de gametas, 2 elevado a n. O nosso n é 4, porque é o número de heterozigoto. Então, 2 elevado a 4, 16. Então, 16 gametas diferentes podem ser formadas a partir dessa célula, tá? Vamos para mais um? A acondroplasia é uma anomalia genética autossômica dominante, caracterizada por um tipo de nanismo em que a cabeça e o tronco são normais, mas os braços e as pernas são curtos. A letalidade dessa anomalia é causada por um gene dominante em dose dupla. Ou seja, gente, azão, morre, tá? Considere o seguinte casal, ambos com acondroplasia. O homem, tipo sanguíneo AB, e apresentou eritroblastose fetal ao nascer. A mulher, heterozigota para o fator RH e não apresenta aglutinogênios para o sistema ABO. Qual a chance desse casal vir a ter uma criança do sexo masculino, sem acondroplasia e com sangue B positivo? Então, veja, eu estou perguntando 4 coisas, gente. O sexo, sem acondroplasia, sistema ABO e fator RH. Faça um cruzamento para mim.
Vamos lá, gente. Para facilitar, eu transformei os dados aqui numa tabelinha, tá? Então, coloquei aqui acondroplasia, escrevi nanismo, porque cabia melhor, sistema BO e fator RH, tá? Então, o homem, tanto o homem quanto a mulher, os dois apresentam acondroplasia. Então, os dois são anões, ó. E a gente já viu que não existe anão, azão, porque é um gene letal. E em dose dupla morre. Então, eu tenho certeza que eles são heterozigotos, tá? Para o fator ABO, tá dizendo que o homem é AB, então ele tem um IA e um IB. E a mulher não apresenta aglutinogênio. Se ela não apresenta, ela é do tipo O, Izinho, Izinho. Fator RH, tá dizendo que o homem, ele é negativo e ele está dizendo que o homem apresentou eritroblastose fetal ao nascer. A única chance disso acontecer, ele tem que ser positivo. E a mãe dele era negativa, então passou um Rzinho para ele, tá? E no caso da mulher, ela é heterozigota por fator RH. Transformei em tabela. Então, vou passar para o próximo slide aqui, coloquei a mesma tabelinha no canto. Vamos fazer o cruzamento. Então, eu tenho que fazer 3 cruzamentos, gente. Um para a acondroplasia, para o sistema BO e para o fator RH. Eu quero sexo masculino. Uma chance em 2 possíveis. Para a acondroplasia, fiz o cruzamento. Eu quero isso aqui, ó, né? Que sem acondroplasia. Sem acondroplasia é o recessivo. Mas eu tenho que lembrar de descontar o azão, porque ele não vai entrar na nossa conta, porque esse indivíduo aqui morre antes mesmo de nascer, tá? Nem chega a desenvolver. Uma chance em 3 possíveis. Deixei anotadinho aqui do lado. Cruzamento para o fator ABO. Fiz o cruzamento, eu quero B. Uma chance em 2 possíveis. Deixei separado o resultado. E o último cruzamento, fator RH. Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. Eu quero que seja positivo. 3 chances em 4 possíveis. Vou juntar os resultados agora. 1/2 de ser um menino. Uma chance em 3 de não ter acondroplasia. Uma chance em 2 de ser do tipo B. E 3 chances em 4 de ser positivo. Fazendo a conta, 3 chances em 48 possíveis. Tá? Então, a gente fez separadamente, depois juntou. Gente, para encerrar, nosso último exercício ele é um pouquinho mais longo, mas vamos ler ele com cuidado. Coloquei uma tabelinha aqui também para vocês, tá? Não é a mesma tabela do exercício anterior, apesar de estar da mesma cor. Marque verdadeiro ou falso. Entre as características genéticas apresentadas, temos polialelismo e codominância. O 2. Se considerar apenas os dados referentes ao sangue do casal, temos um caso de dihibridismo. 3. A chance do casal ter um menino não albino com sangue tipo O positivo, MM, é 1 em 62. 4. A chance do casal ter uma filha albina com sangue AB é 1 em 32. 5. O homem é heterozigoto para todas as características estudadas. 6. A mulher pode formar 8 gametas diferentes considerando esses dados. E a última alternativa aqui é 7. A tabela apresenta os fenótipos do casal. Então, analisem para mim e marquem verdadeiro ou falso. E aí, gente? Para facilitar, eu vou analisar uma alternativa de cada vez, tá? Então, apaguei e deixei só a primeira aqui para a gente ver. Entre as características genéticas, temos o polialelismo e a codominância. Isso é verdadeiro, gente? É, ó, o polialelismo no sistema ABO. IA, IB, Izinho. 3 alelos diferentes. Codominância, tanto para o fator ABO, quando eu penso o IA e o IB, quanto para o MM. Então, isso aqui é verdadeiro, tá? Então, primeira é verdadeiro, vamos colocar lá um Vzinho. Vamos para a segunda alternativa. 2.
Se considerar apenas os dados referentes ao sangue do casal, temos um caso de dihibridismo? Gente, olha aqui, a gente tem 3 informações para o sangue. Sistema ABO, fator RH e MN. Então não pode ser dihibridismo. Teria que ser trihibridismo, polihibridismo. Então tá errado, falso, tá? Próximo, terceiro aqui. A chance do casal ter um menino não albino com sangue tipo O positivo e MM é 1 em 62. Então, primeiro, sexo masculino, uma chance em 2 possíveis. Vou fazer o cruzamento para o ser ou não ser albino, tá aqui. Eu quero que não seja albino. 3 chances em 4 possíveis. Vou fazer o cruzamento para o tipo sanguíneo ABO, IA e B, IAzinho, desculpa, e Bzinho. Fiz o cruzamento, eu quero o tipo O, tá aqui. Uma chance em 4 possíveis. E ainda para o MN, fiz o cruzamento, para o fator RH, desculpa, fiz o cruzamento, Rzão, Rzinho, 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 quero só o positivo, e para o MN ali também, fiz o cruzamento, eu quero o MN. Então agora eu vou juntar todas as informações. 1/2 de ser um menino, 3/4 para não ser albino, 1/4 para ser do tipo O, 1/2 positivo e 1/2 MN. Fazendo essa conta deu 3 em 128. Então a gente já viu que está errado, né? Nem preciso continuar ali. O próximo agora. A chance do casal ter uma filha com sangue tipo AB é do tipo de 1 em 32. Vamos colocar aqui, ó. Sexo feminino, uma chance em 2. Fiz o cruzamento para o albinismo novamente. Tá aqui o que eu quero. E o sangue tipo AB. Tá aqui o que eu quero. Vou juntar as 3 informações aqui, ó. 1/2, 1/4 e 1/4. Uma chance em 32. Essa aqui é verdadeira. Quase acabando, gente. Vamos lá. O homem é heterozigoto para todas as características? Vamos olhar só o homem. Heterozigoto, 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 homozigoto. Então tá errado. Próximo. A mulher pode formar 8 gametas diferentes considerando esses dados? Vamos ver, gente. Heterozigoto, heterozigoto, homo e hétero. Lembra que a gente só considera os heterozigotos para considerar o número de gametas. Então, 1, 2, 3. 2 elevado a n. N é 3. Então, 8. Verdadeiro. 6. A tabela apresenta os fenótipos do casal? Tabela aqui a gente está vendo fenótipo, gente? Não, a gente está vendo genótipo. Tá? Então, falso. Então, gente, concluímos a atividade. Aula de hoje, bastante exercício, aula passada também. Espero que tenha dado tempo de recapitular coisas que vocês tinham dúvidas. Na próxima aula, a gente volta com um tema bem bacana, biotecnologia, para vocês darem uma respirada nessa parte de azão, azinho aí, tá bom? Então, aguardo vocês na próxima aula.